o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. Vamos abrir o nosso bate-papo político com um balanço sobre as convenções partidárias que marcaram o final de semana, tanto na região metropolitana de Fortaleza quanto em cidades do interior do Ceará. É a pré-campanha que entra em uma das fases mais importantes, quando os partidos oficializam candidaturas e alianças na corrida pelos votos dos cearenses nos 184 municípios do Ceará. Na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, o PDT mobilizou militantes e oficializou neste domingo a candidatura à reeleição do prefeito José Sarto. Quem tem detalhes é o repórter Carlos Alberto. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, ao ter a candidatura à reeleição oficializada nesse domingo, engrossou o discurso contra os adversários. Disse que vai ganhar as eleições contra o PT. Bateu no capitão Wagner do União Brasil e, sem citar nome, chamou o pré-candidato do PL, André Fernandes, de filhote do bolsonarismo. Sarto, ao lado do vice Elcio Batista, do presidenciável Ciro Gomes e de pré-candidatos à Câmara Municipal, agradeceu aos partidos aliados e confirmou o nome de Elcio Batista como vice na chapa PDT-PSDB. O nome do vice foi antecipado neste sábado pelo próprio Sarto em declaração ao site Ceará Agora. Ao falar para os pré-candidatos a vereador, militantes e eleitores presentes ao ginásio do Colégio Farias Brito, no centro de Fortaleza, Sarto disse que os fortalezenses vão dizer não à desordem e ao extremismo e garantiu, se eleito, avançar ainda mais com as obras e ações que transformaram a cidade nos últimos 4 anos. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, a sensação que ficou nesse discurso do pré-candidato ou do candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, prefeito José Sarto, que vai concorrer à reeleição, é que primeiro o Sarto mudou o estilo que sempre o acompanhou ao longo da trajetória política, naquela postura de moderação. Sarto foi para o ataque logo na largada da corrida eleitoral, mirando os adversários para dizer o seguinte: eu quero um lugar no segundo turno. Claro, José Sarto também fez uma prestação de contas sobre as ações dos últimos 4 anos à frente da prefeitura e agora vai sem a aliança que o garantiu a eleição em 2020, agora vai disputar um novo mandato com o PDT, aliado a outras 9 siglas, tendo aí Elcio Batista, do PSDB, como vice na chapa que irá concorrer à reeleição. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia novamente aos nossos ouvintes. De fato, Luzenor, o PDT deu a largada, vamos dizer assim, oficial da sua campanha, com a realização da convenção, confirmando, como já havia sido antecipado por você, em primeira mão, o nome, né, do vice-prefeito Elcio Batista como parceiro na chapa majoritária de José Sarto. Ou seja, a aliança aí PSDB, PDT e PSDB continua firme e forte para essa chapa, para essa disputa. O momento, Luciano, ontem da convenção, ele de fato chamou a atenção pelo aspecto com que o candidato a prefeito José Sarto e também os seus aliados, que não foi apenas José Sarto, mas Ciro, o ex-ministro Ciro Gomes, o ex-prefeito Roberto Cláudio, todos eles num discurso muito forte, mirando todos os principais candidatos de oposição. O que mudou? Qual é a estratégia? Claro, Zenor, hoje a situação é um tanto quanto diferente em relação àquela do primeiro governo Sarto, quando ele estava dentro de um arco de alianças muito maior, que envolvia a participação de outros partidos, como hoje o PT, por exemplo. Hoje, essa divisão, essa cisão, ela já está aí para mais do que confirmada. Então, não sobra margem nem espaço para começar uma campanha que promete ser curta, mas muito intensa, e simplesmente deixando a coisa correr muito frouxa, como se diz. Hoje, o prefeito Sarto sabe que precisa partir para o ataque e, principalmente, Luciano, tem como forte
produto, vamos dizer assim, da sua estratégia de marketing, uma questão, que é mostrar as ações realizadas durante o seu governo. É um governo que ele pretende mostrar que tem obras, mas mais do que isso, o marketing da campanha me chamou a atenção, Zenu, porque hoje o Sarto adotou também uma postura que, de certo modo, diverge daquela postura mais tranquila dele, né? Hoje, por exemplo, ontem, distribuiu-se vários óculos, que é um óculos Marcos e Luzenor, que eu nem conhecia, que é chamado de Juliette, para dar aquela versão mais zoeira do Sarto. Qual é o fato e o aspecto disso? Apenas mudanças de comportamentos para uma campanha que deve sim ser acirrada. E não faltou críticas pesadas, críticas fortes. Claro, isso vai marcar a campanha? Não tenho dúvida. Isso vai ser um forte ponto para se destacar em relação hoje a quem tenta chegar na prefeitura. E aí sim, artilharia direcionada para o candidato aqui do PT, o Evandro Leitão, e para os outros candidatos que estão no campo mais à direita. Para todos eles, no caso o capitão Wagner, no caso o André Fernandes, só foi poupado ontem nesse discurso, Luzenor, o Eduardo Girão, por incrível que pareça. Mas todos os demais receberam artilharia do PDT. Também tem um aspecto aí que a gente tem que considerar, Luzenor. Esta campanha para o prefeito Sarto, ele diz o seguinte, é a confirmação ou não do que o fortalezense quer para uma gestão. Arriscar num arco que aposta nessa questão ainda da violência, do que a cidade experimenta, ou experimentar algo que o Ceará, segundo ele, não vem dando certo. Na avaliação dele, a história do 3 vezes mais forte, será que se aplica para Fortaleza? É o questionamento feito ontem também pelo candidato prefeito Sarto. As críticas do presidenciável Ciro Gomes, do prefeito José Sarto, tiveram reação no PT. O deputado estadual de Assis Diniz respondeu às críticas do ex-presidenciável Ciro Gomes e do prefeito José Sarto, desferidas nesse domingo, durante a convenção municipal do PDT aos governos Lula e Elmano, e afirmou que a população da capital não aguenta conviver com postos de saúde lotados e sem remédios e com uma cidade tomada pelo lixo. Abre aspas, diz de Assis Diniz, o que o fortalezense não aguenta mais é conviver com os postos de saúde lotados e sem remédios e viver numa cidade suja, mesmo a taxa do lixo criada por eles. Ruas esburacadas, além de transporte caro e ruim, com um imenso abismo entre ricos e pobres, disse o deputado estadual de Assis Diniz em publicação pelas redes sociais. Aí ele acrescenta, Fortaleza quer e precisa de mudança já. E nessa agenda de mudança, o PT se prepara para oficializar no próximo dia 3, com a presença de Elmano de Freitas, do ministro da Educação Camilo Santana e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a candidatura de Evandro Leitão à prefeitura de Fortaleza. Até esse momento, não há definição sobre o nome que irá fazer parte da chapa majoritária. Um dos nomes cotados é da deputada estadual Gabriela Aguiar, do PSD. Mas dentro do próprio PSD, que é comandado pelo ex-vice-governador Domingos Filho, esse nome ainda não está definido, embora seja citado como um dos mais cotados.